Amados irmãos, infelizmente, crise é uma palavra muito comum hoje, muito familiar. Está próximo de mim, de você. Diversas pessoas estão vivendo uma crise. É muito comum ouvir hoje, pastor, ore por mim, eu estou passando por um vale. Talvez na família, nos relacionamentos, no trabalho, no casamento, na igreja. Ouvimos sobre crise política, social, econômica. As nações estão em guerra, em conflitos, em crises. Sobretudo, a maior crise das nações é espiritual. A maior necessidade do homem é de Deus. Desde a pandemia causada pelo coronavírus, diversas igrejas fecharam as portas e não conseguiram mais reabrir. Além dos problemas da contemporaneidade, é incalculável o número de pessoas que evadiram das igrejas nesses últimos tempos. Mas eu quero dizer para você hoje que a crise não pode impedir a mão de Deus de agir. Na verdade, a crise é um tempo de oportunidade. Quando o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, Deus realizou um milagre e pôs a nação de pé. A nação de Israel não podia levantar-se pelo seu próprio esforço. Eles eram como um vale de ossos secos, não havia vida neles. Ou Deus se manifestava, ou eles estariam completamente perdidos. Quem sabe essa é a sua vida hoje. Eu quero dizer para você que Deus continua agindo com mão poderosa na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. É Deus quem nos restaura. É Deus quem nos liberta. É Deus quem põe de pé o prostrado, o abatido, o aflito. Ele quem vivifica a tua alma. Ele quem vivifica a sua igreja. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que esta é uma necessidade urgente. Veja comigo o verso 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. O povo de Deus estava desprovido de vida espiritual. O profeta Isaías, ao contemplar a condição espiritual da nação, disse: esse povo está enfermo da cabeça aos pés. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas ele não quis ouvir. E por isso ele disse em Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida. A música era apenas um barulho aos ouvidos de Deus e chamou a nação ao arrependimento. Mas eles não quiseram ouvir. O profeta Oséias olhou para a nação e viu a sua infidelidade, sua instabilidade espiritual, a sua depravação moral e chamou o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Deus mandou o profeta Miqueias, e este concluiu que o povo estava enfadado de Deus. O povo não queria ouvir. Deus enviou o profeta Jeremias, e este chorou porque o povo havia abandonado a Deus, o manancial de águas vivas, e havia cavado para si cisternas rotas. Deus falou muitas vezes,
Deus chamou, Deus aconselhou, Deus exortou, mas o povo não quis ouvir. Deus chamou o povo pelo amor e este não veio. Então Deus mandou a disciplina, o cerco do inimigo. A Síria e a Babilônia vieram e levaram o povo para o cativeiro. Agora Ezequiel vê o progresso do mal, vê os resultados da desobediência, os frutos amargos da rebeldia. Agora não é apenas um povo doente, a enfermidade dá lugar à morte. Agora ele tem uma visão de um vale, de um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. O verso 11 diz que os ossos secos eram toda a casa de Israel. O verso 13 diz que eles estavam em uma sepultura, exatamente por não terem tomado posse da verdadeira vida. Havia falta de vida e também falta de comunhão, pois o pecado separa, divide, afasta as pessoas. Eles estavam não apenas sem vigor, mas também dispersos. Há fissuras na comunhão, há muros que os separam, há feridas abertas nos relacionamentos, há distância uns dos outros. O povo de Deus estava como um vale de ossos secos. Essa era a condição de Israel e a situação de muitos crentes hoje. Ausência de vida, de entusiasmo, de prazer na casa de Deus, de deleite na oração. Muitos deixaram o primeiro amor. A vida abundante que Cristo oferece parece estar ausente. O poder do Espírito Santo parece ser algo desconhecido. Muitos crentes estão dormindo. Outros estão imitando e amando o mundo. Outros estão flertando com o pecado. Outros estão apáticos às coisas de Deus. De modo que o povo de Deus manifestava sinais de morte. O morto não tem apetite. Uma pessoa morta espiritualmente não tem fome e sede de Deus. Ele não tem prazer na leitura da Bíblia. O culto para ele é uma canseira. Uma pessoa morta não sente saudade de Deus, não ama a Deus, não busca a Deus em primeiro lugar, as coisas lá do alto onde Cristo vive. O que a atrai são os prazeres do mundo, são os atrativos do mundo, a fascinação da riqueza, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Um morto é insensível. Deus fala, chama, exorta, mas eles não escutam. São surdos espiritualmente. Eles não se constrangem com o amor de Deus, nem se abalam com o fogo do inferno. Não se importam com a condição dos perdidos. Um morto não tem ação. O morto não se levanta. Não trabalha para Deus, não tem tempo para Deus. Na verdade, um morto afasta as pessoas. Ele se deteriora. Israel já era como um monte de ossos sequíssimos. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje, aqui ou pela internet. E esse é exatamente o seu estado hoje. Mas louvado seja Deus, porque apesar de você estar morto em seus delitos e pecados, sem forças, incapaz de se levantar da sepultura, em segundo lugar, é Deus quem restaura o seu povo. Vejam que esta é uma obra de Deus. Deus é quem toma a iniciativa da restauração na sua vida. Tudo provém dele. É Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos levanta da morte, é Ele quem nos restaura. É Deus quem fez Ezequiel andar no meio do vale, verso 2, e me fez andar no meio do vale, e me fez andar ao redor deles. É Deus quem pergunta ao profeta, verso 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? É Deus quem manda Ezequiel profetizar. Verso 4, disse-me ele, profetiza estes ossos.
É Deus quem age milagrosamente, levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus perguntou ao profeta: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Certamente muitos diriam: impossível. Eles estão sequíssimos. Acabou, não tem mais jeito. Mas Ezequiel disse: Senhor Deus, tu o sabes. Em outras palavras, se o Senhor quiser, eles podem reviver, Senhor, pois tu tens todo o poder. Se o Senhor quiser, os cegos vêm, os coxos andam, os mortos se levantam, os leprosos ficam limpos, o dependente fica livre do seu vício, das drogas, da bebida, da pornografia. O pecador corre arrependido para os braços de Jesus. Se o Senhor quiser, Ele pode inflamar a sua igreja, fortalecer os fracos, levantar os caídos, os abatidos e fazer de nós vasos de honra em suas poderosas mãos. Se o Senhor quiser, a igreja é poderosamente restaurada, a igreja se torna cheia do Espírito Santo e ela alcança muitos perdidos para a glória do seu próprio nome. Mas alguém poderia se perguntar, em terceiro lugar, como ele faz isso? Qual é o método de Deus? Que instrumento ele usa? Ele usa a sua palavra e o seu Santo Espírito. Deus então diz no verso 4, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus chama os mortos pela palavra. Não há outro instrumento. Hoje muitas igrejas têm abandonado a palavra. Têm pregado outro evangelho. Têm pregado doutrinas de homens. Têm pregado o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Mas se queremos ver os mortos recebendo vida, se queremos ver conversões verdadeiras, precisamos pregar a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Em 1 Pedro 1,23 está escrito, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Em João capítulo 6, Jesus Cristo disse, a palavra que eu vos tenho dito é vida. Em Mateus 4 ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é o poder de Deus para a salvação. E ela deve ser pregada no poder do Espírito Santo. O verso 5 diz que é quando o Espírito entra nesses ossos que eles recebem vida. Veja o verso 5, assim diz o Senhor Deus estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. O verso 9 diz que quando o Espírito vem e assopra sobre esses ossos secos, eles recebem vida. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Amados irmãos, precisamos do sopro do Espírito, trazendo vida, levantando os caídos, ressuscitando os mortos espirituais. É o Espírito Santo que regenera, é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito que nos dá vida. É por isso que Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo.
Em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, quando o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, este só passou a ser alma vivente quando o Senhor lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E esse é o mesmo termo hebraico para o Espírito. O Senhor soprou o Espírito sobre o homem e este passou a ser alma vivente. Mas perceba que durante o processo da restauração dos ossos secos, primeiro houve um ruído, houve um barulho, uma agitação, mas isso ainda não é vida. Veja também que houve um ajuntamento. Os ossos que estavam espalhados, dispersos, se ajuntaram, voltaram às suas origens, ficaram em ordem, mas ainda eram ossos secos, sem vida, sem fôlego. O texto então diz que surgiram tendões e carne. Eles agora estavam de pé, agora tinham uma estrutura, agora pareciam gente, mas ainda estavam mortos. Surgiu então a pele. Agora eles tinham uma aparência, beleza, formosura, mas ainda estavam mortos, eram cadáveres. Escute, filho. Você pode frequentar a igreja. Você pode parecer filho de Deus e ainda não estar vivo. Os fariseus eram bonitos por fora, mas estavam mortos como sepulcros caiados. É preciso mais. É preciso que o Espírito Santo nos vivifique. Diz o texto que o Espírito então entrou neles e viveram e se puseram em pé. Só o Espírito Santo pode regenerar a sua alma. Só o Espírito Santo pode transformar a sua vida. Só o Espírito Santo pode trazer restauração em nosso meio. Só o Espírito pode nos fazer jorrar rios de águas vivas. Só o Espírito Santo pode nos dar poder e fazer a igreja levantar-se como um exército poderoso, um exército numeroso. Em quarto lugar, veja que é exatamente este o resultado. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Deus pode nos levantar. Deus pode nos unir, Deus pode nos dar forças, Deus pode nos reavivar, Deus pode nos dar um só coração, um só propósito para sermos nessa igreja como um exército do Senhor, para nos levantarmos em nome do Senhor, para fazermos a obra do Senhor, marchando avante, como nós temos cantado a cada domingo, como um exército para a glória do Senhor, louvando como os anjos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não importa a crise aguda que você esteja vivendo. Não importa quão profunda seja a sepultura que você se encontra. Não importa o buraco existencial em que você vive. O Espírito Santo pode quebrar o poder da morte na sua vida, desatar você das algemas do pecado, daquilo que escraviza você e fazer de você uma nova criatura, uma pessoa livre, cheia de alegria no Senhor, cheia de vida. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Filho, a maior necessidade que você precisa hoje é da verdade. Você precisa conhecer a verdade, você precisa conhecer a Cristo. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis. Feche seus olhos nesse momento, eu quero orar com você.
Talvez você chegou aqui hoje dizendo: pastor, ore por mim. Eu estou num vale. Talvez você está ouvindo essa mensagem pela internet. E hoje você reconheceu. Você está morto em seus delitos e pecados. Não há verdadeira vida em você. Tudo que você buscava nessa vida parece não ter propósito. Parece não ter razão de ser. Parece que há um vazio dentro do seu peito. Parece que você está desperdiçando a sua vida, está jogando os seus dias fora. Mas o Espírito de Deus age por meio da sua palavra, trazendo vida. O Espírito de Deus, por meio da sua palavra, pode trazer vida, pode restaurá-lo, pode levantar aquele que está caído, abatido, morto em seus delitos e pecados e lhe dar nova vida. Pode restaurar a sua igreja. Pode restaurar esse mundo que está em crise, perdido, sem Deus, sem esperança no mundo. E trazer esperança. E trazer nova vida, e novidade de vida. Porque em Cristo agora somos uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Acaso poderão reviver estes ossos? Senhor Deus, Tu o sabes. Tu o sabes, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode reviver esses ossos secos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode levantar da sepultura aqueles que estão mortos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer um renovo, trazer nova vida, nova esperança, uma nova caminhada, uma nova história para a sua vida. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua santa palavra. Te pedimos, ó Deus, que tu nos ajude, porque sem ti, ó Deus, nada podemos fazer. Que o Senhor levante em nosso meio um poderoso exército e um numeroso exército do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça em dias difíceis. Que o Senhor nos ampare. Que a tua boa mão esteja sobre nós. E nos faça, ó Deus, caminhar de fé em fé, de glória em glória, até entrarmos em Sião. É assim que nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.